Isaías capítulo 41, o verso de número 10. Isaías 41, 10 diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Você pode ler comigo aí agora bem forte, aí, bem bonito, vamos juntos? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Amém. Que o Senhor nos abençoe com o texto lido da sua palavra, que é poderosa, viva e eficaz. O livro do profeta Isaías. Acho que é bom baixar um pouquinho ou tirar a ganho, que está dando um apito aí, né? O livro do profeta Isaías, ele pode ser dividido, e comumente é dividido pelos estudiosos, em 3 partes. A primeira parte, do capítulo 1 até o capítulo de número 39, é um período comumente aceito como o período em que Isaías profetizou e falou antes do cativeiro babilônico. Então, do capítulo 1 ao 39, tem várias advertências, tem vários julgamentos, tem várias palavras para o povo se voltar para o Senhor, para o povo não continuar caminhando da forma com que estava caminhando, porque senão o exílio seria inevitável. Do capítulo 41, do capítulo 40 até o capítulo 55, é o período em que o povo está mergulhado já no exílio, em que o povo está vivendo o exílio, onde o povo está enfrentando tudo aquilo que o Senhor falou que iria enfrentar como consequência do pecado cometido. Então, do capítulo 1 ao 39 é o período antes do exílio. Do capítulo 40 ao 55 é o período do exílio. E do capítulo 56 ao capítulo 66 já é o período pós-exílio. O exílio comumente é aceito como tendo durado 70 anos. Mas, na verdade, não tem como a gente ter uma precisão da duração e taxativamente falar que foram 70 anos, porque o período comumente é aceito como tendo começado e terminado num período que o profeta Isaías estava profetizando, e o Isaías, usado por Deus, antes, durante e depois, isso dá para a gente uma ideia de que esse período de exílio tenha sido entre 50 e 70 anos. A Bíblia fala 70 anos. Mas por quê? Porque durante 50 anos o povo está numa terra estranha, está aprisionado, escravizado, mas o período do 50º ano em diante, a libertação começa, e em alguns casos de forma gradativa. Porque já ouviram falar que há pessoas que estão livres, mas estão presas, ao passo que há pessoas que estão presas, mas estão livres. Porque às vezes a gente pensa que o que nos cerca, o que nos prende, são paredes. O Paulo, um tempo preso, ele se sentia mais livre do que quem estava do lado de fora da cadeia. Porque as algemas, aquela cadeia, não o prendia, não o detinha, não fazia com que ele parasse o seu ministério. Então, ele se sentia mais livre do que quem estava do lado de fora, ao ponto de, em dado momento, o Paulo, ao invés de ser confortado e consolado, ele é que consola e conforta. O Paulo está dentro da cadeia, e dentro da cadeia está escrevendo algo para consolar e confortar ao Timóteo, que está fora da cadeia. Dentro da cadeia, o Paulo era mais livre do que o Timóteo, que estava fora. Do lado de fora, o Timóteo está preso nas suas emoções, nas suas tristezas, nas suas angústias. Do lado de dentro, o Paulo está liberto de tudo isso, porque ele tinha convicção de que Deus era o Deus da vida dele.
o período do exílio babilônico, depois de 50 anos, tem muita gente que ainda está preso à circunstância do que acabou de acontecer. E leva-se um tempo, então, para que, efetivamente, todo aquele período babilônico de exílio seja superado, seja vencido. Então, o livro do profeta Isaías pode se dividir assim, do capítulo 1 ao 39, advertências e julgamentos que o povo está sendo ali advertido para que mude de caminho, mude de direção para não enfrentar o exílio. Então, de 1 a 39 é o período antes do exílio. Do 40 ao 55 já é o período em que o povo está no exílio. E do 56 ao 66 é do período em que o povo já saiu do exílio. E nesse contexto, do texto que nós lemos aqui, que é o capítulo 41, já é um contexto onde a palavra que surge é uma palavra de consolo, de conforto e de esperança e de expectativa. Por quê? O povo está exiliado, o povo está numa terra que não é a sua, o povo está cativo, o povo está escravizado, o povo está sem esperança. Se você deixar aqui um dedinho aqui no capítulo 41 de Isaías e retornar comigo, quem já estava aqui, quando o Paulo, iniciando o culto, leu aqui em Hebreus, capítulo de número 10, veja aí, capítulo de número 10 de Hebreus, abra comigo, verso 22, verso 23, olha o que diz aí, Hebreus 10, 22, 23, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, verso 23, vamos juntos? Guardemos firme o autor de Hebreus, ele está chamando o povo a guardar no coração uma esperança firme de convicção de que o Deus que havia prometido o libertador, havia prometido a restauração, era fiel para cumprir, era fiel para fazer aquilo que havia falado. Isaías 41, quando o profeta fala para o povo de Deus, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, revela que no contexto do povo, no contexto que o povo está mergulhado, o povo está sem esperança, o povo está sem expectativa, o povo acostumou com a ideia de viver escravizado, o povo acostumou com a ideia de viver subjugado, o povo acostumou com a ideia de viver aquele problema, aquela dificuldade enfrentada. O povo olha para frente e não consegue vislumbrar melhoras. O povo olha para um lado, olha para o outro, não consegue ter esperança de melhoria em nada. Como um bom camaraense, quando você olha para o bairro de Senador Camará, quando você olha para o Rio de Janeiro, quando você olha para o Brasil, quando você olha para a conjuntura que está à nossa volta, qual é a sua expectativa? De viver dias melhores ou da coisa ir daí para pior? Qual é a nossa expectativa quando nós olhamos os problemas e dificuldades que estão à nossa volta? Nós temos no coração a firmeza de fé de que no Senhor dias melhores virão, ou nós nos acostumamos com a situação e já declaramos de forma bem pessimista, para alguns realista, mas de forma muito pessimista, dizendo, é assim mesmo, é daí para pior, não tem mais jeito. Qual é a atitude do pai e da mãe, que ao ver o filho trilhando caminhos que não satisfazem o coração do pai, vê o filho tendo atitudes que não agrada, qual é a expectativa do coração dessa mãe e desse pai? O meu filho uma hora será restaurado, ou é o caminho que ele trilhou e eu não tenho mais o que fazer? Qual é a expectativa que temos hoje
diante dos problemas e dificuldades que enfrentamos. O autor de Hebreus declara para o povo dizendo: olha, guardemos firme a esperança de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Guardemos firme no coração a promessa e a confiança e a certeza de que se Deus é por nós, quem será contra nós? Isaías está profetizando para um povo que está extremamente sem esperança, sem expectativa, escravizado, achando que aquilo dali é o fim da vida. E por que o cativeiro demora tanto tempo? Isso se repete. Quando o povo saiu do Egito, o povo levou 40 anos para entrar na terra prometida. E por que levou 40 anos para entrar na terra prometida? Porque daquela turma que saiu do Egito, Deus, na sua onisciência, Deus sabia que tinha gente ali que caminhava de forma que não o agradava. Isso culminou quando enviados os espias para poder ver como é que a terra era, a terra prometida. Dos 12 enviados, 10 volta trazendo um relatório pessimista. 2 voltam com um relatório positivo, porque independente das lutas e dificuldades que haveriam de enfrentar, a fé e confiança deles no Senhor estava inabalável. Olhando a situação de Senador Camará, olhando a situação do nosso bairro, olhando a situação da nossa família, olhando a situação do nosso trabalho, olhando a situação da nossa sociedade, nós somos quem nessa história? Nós somos dos 10 espias que diz, não vamos avançar, não tem mais o que fazer, ou nós somos daqueles espias que falaremos assim, o negócio é difícil, mas pelo poder do nome do Senhor nós vamos enfrentar e vamos vencer. Isaías está profetizando para um povo que está derrotado, para um povo que está abatido, para um povo que está vivendo sobre humilhação, mas está pregando uma palavra de esperança, dizendo, olha, o cativeiro veio, a mão do Senhor pesou, mas Deus tem algo novo para fazer aí. Quando o povo saiu do Egito, 40 anos peregrinou, muitos foram morrendo, muitos foram ficando para trás, e uma nova geração surgiu para dar seguimento à vida de adoração e oração diante do Senhor. Agora aqui o tempo passou, e a mesma coisa acontece. Porque enquanto o cativeiro está rolando, tem gente que está mergulhado na idolatria, que está morrendo, que está ficando para trás. Alguns estão nascendo no contexto do cativeiro, então já estão nascendo escravizados, já estão nascendo sem expectativa, já estão nascendo subjugados. Mas a palavra do Senhor para aquele povo é, não temas, porque eu sou o teu Deus. Não te assombres, porque eu sou contigo. Às vezes, nós sofremos, não porque nós erramos. Às vezes nós sofremos porque outros erraram e como consequência do erro de outros, no contexto em que estamos inseridos, a gente acaba respingando em nós. Por que na tua casa, muitas vezes, a alegria não tem sido completa? Porque o erro de um ou de outro respinga também em você. Porque a atitude equivocada de um e de outro e a consequência do pecado de um e de outro traz peso e tristeza para você. Mas aonde abundou o pecado, a graça tem poder para superabundar, para ser maior ainda. Porque numa casa onde um busca o Senhor, o poder de Deus pode se manifestar ali, e aonde era vergonha, Deus pode estabelecer dupla honra para a glória do nome dEle. Se o erro ou o equívoco de alguns pode trazer consequências, que pode gerar dificuldades para uma nação, o acerto e consagração de outros
pode gerar um avivamento para a nação, para a família, para a cidade, para o bairro. O Deus que nós servimos é maior. Isaías está profetizando e está falando para o povo de Deus: olha, o Senhor tem algo novo para fazer, o Senhor tem algo novo para estabelecer, por isso não temas. Por quê? Porque o Senhor é contigo, não te assombres. Por quê? Porque o Senhor é o teu Deus, Ele é quem te fortalece, Ele é quem te ajuda, Ele é quem te sustenta. Talvez falar de fé, no contexto que nós estamos inseridos, talvez seja um negócio desafiador, porque hoje, cada dia mais, nós estamos sendo treinados para viver uma fé baseada na lógica humana. Isso não é fé. As nossas expectativas acabam se pautando naquilo que é matemático, naquilo que é explicado, naquilo que se pode falar, naquilo que se pode escrever, naquilo que o intelecto pode alcançar. Agora, nós somos o povo de Deus, e o povo de Deus marcha mesmo contra a lógica do mundo. Mesmo quando matematicamente calculado de forma acertada, diz que não há condição, não tem como. Se Deus falar vai, Ele garante. Porque as coisas na nossa vida não são pautadas, baseadas naquilo que são a lógica humana. A nossa vida é pautada naquilo que vem do trono da graça do Todo-Poderoso, que tem poder para chamar à existência aquilo que não existe, que tem poder para abrir porta onde não há portas, que tem poder para dar vitória ao fraco diante do forte, porque Ele, o Senhor, é o Todo-Poderoso, que tem poder para restaurar famílias, que tem poder para libertar vidas, que tem poder para mudar a história, para fazer com quem hoje está cativo, quem hoje está aprisionado, seja libertado para a glória do nome dEle. Isaías está profetizando num contexto onde o povo está desesperançado, que o povo está destruído, que o povo está sem esperança, muito parecido com os dias que nós vivemos. Tem muita gente cativa no nosso meio, tem muita gente aprisionada no nosso meio, tem muita gente vivendo sob a tutela do cativeiro babilônico, onde Satanás tem chicoteado as costas de muitos irmãos, onde Satanás tem roubado a alegria de muitos irmãos, onde muitos irmãos caminham sem esperança, sem expectativa de dias melhores. Mas Deus nessa noite está dizendo para mim e para você: não temas, porque eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço. Tem algo novo para a tua casa, tem algo novo para a tua vida. Se você parar e ficar olhando a força do vento contrário, se você parar e ficar olhando o tamanho da onda, se você parar e ficar com medo do rugir do falso leão, você não vai sair do lugar. Agora, se você nessa noite se levantar e falar: quem guia a minha vida é o Espírito Santo do Senhor, e eu vou marchar contra toda e qualquer dificuldade, pelo poder que é no nome de Jesus, você não será, mas você já vai sair daqui mais que vencedor, pelo poder que é no nome de Jesus. Isso é uma questão de fé, não é uma questão de lógica humana. Não é uma questão que se explica, não é uma questão que se atesta filosoficamente, matematicamente, cientificamente. É uma questão que se vive pela fé no Deus que tem poder para fazer milagres. Isaías está profetizando restauração e está dizendo: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Está fraco? Eu te fortaleço. Não sabe o que fazer? Eu te ajudo. Está achando que vai perecer, que vai cair? Eu te sustento. No Senhor, amado, há ajuda. No Senhor há sustento.
no Senhor a salvação para mim e para você, porque Ele tem poder para nos libertar da mão do império babilônico. Ele tem poder para nos libertar, Ele tem poder para curar, Ele tem poder para fazer aquilo que é o plano e o propósito dEle. Por isso que eu gosto do Jó, que chegou à conclusão de que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Deus tem plano para mim e para você, amado, de fazer com que eu e você nessa terra sejamos aqui testemunhas dEle, de que Ele tem poder para fazer na nossa vida muito além do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ah, irmão, dá uma olhadinha para a tua vida. Vou repetir isso que eu falei alguns dias atrás. Dá uma olhadinha para a tua vida aí. Você só consegue enxergar problemas? Você só consegue enxergar dificuldades? Você só consegue enxergar lutas? Será que não tem algo bom de Deus que já tenha acontecido na tua vida? Será? Será? Eu tenho certeza de que já tem algo de bom de Deus na tua vida acontecendo. Eu tenho certeza de que você sabe que Deus te ama com amor eterno. Eu tenho certeza de que Deus está no controle de todas as coisas, como também tenho certeza de que Deus pode mudar a história difícil que hoje você está enfrentando. Mas você precisa crer, meu irmão. Você precisa crer. Isaías tem um chamado de Deus que é impactante e que é difícil, porque é muito bonito. Hoje se leu aí, se estudou, né? O chamado é maravilhoso, né? Do capítulo 6, do 1 ao 8 é maravilhoso. E depois, deixa um dedinho aqui, 41, vamos lá no 6. Olha que coisa extraordinária, será? Vamos lá. Até o 8 está uma maravilha. Capítulo 6 de Isaías, de 1 a 8. No 8, depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Seria bom que o texto parasse aqui. Estava uma maravilha, nós nos iríamos nos sentir desafiados a falar para o Senhor: eis-me aqui. Mas olha o que vem depois do eis-me aqui. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que vendo os olhos não venham ouvir, não venham ver, e ouvir os ouvidos não venham entender com o coração, e se convertem e sejam salvos. Até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitante as casas, fiquem sem moradores, e a terra seja de toda assolada. Olha que chamado bom, o Edinaldo. Depois de Deus fazer uma obra de transformação na sua vida, e você falar assim: eis-me aqui, o Senhor fala: agora vai e prega para esse povo. Mas você vai pregar e ninguém vai se converter. Você vai pregar e ninguém vai te dar ouvidos. Você vai explicar e ninguém vai conseguir entender. Você vai mostrar e ninguém vai conseguir ver. Você vai falar e ninguém vai te ouvir. Quem gostaria de um chamado desse? Não sei vocês. Eu não. Mas Isaías foi fiel àquilo que o Senhor falou. E ele pregou. Será que nessa noite, mesmo sem saber, eu estou pregando para quem ouvindo não vai entender, para quem vendo não vai enxergar, para quem tomando conhecimento não vai tomar a atitude que Deus quer? Será? Eu acho que não. Eu desejo que não. Eu espero que não. Sabe por quê? Porque Deus tem plano e propósito para cumprir na minha e na tua vida. Porque Deus quer o melhor de mim e de você. Deus quer o melhor para mim e para você. Deus nessa noite está dizendo: não é para mim, é para todos nós. Todos nós. Não temas, porque eu sou contigo. Ah, mas por que eu não vou temer, Senhor? Porque eu sou contigo. Por que eu vou temer? Não vou temer, Senhor, se eu não tenho aqui um anjo forte para me defender.
Porque o crente às vezes quer um anjo, mas não quer o Senhor. Eu não entendo isso. Tem gente que na hora do culto quer ver anjo para tudo quanto é lado. Para que eu vou ficar vendo anjo? Eu quero ver o Senhor agindo na minha vida. Anjos são agentes ministradores de Deus. Eu não tenho nada com eles. Eu não devo nada para eles. Meu negócio é com Deus, que eles estão lá. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Agora tem gente que fala, porque olha, essa cadeira aqui, deixa eu chegar até de longe, porque tem 2 anjos sentados naquela cadeira. Sai fora, anjo. Pô, essa cadeira aí é para homem sentar, não é para anjo sentar. Está cansado, anjo? Vai rodear a terra aí. O evangelho não é pregado por anjos e nem é pregado para anjos. O evangelho é pregado para seres humanos. Tem homem e mulher nessa noite aí, dá um glória a Deus. Isso aí, tem cadeira vazia do teu lado? Não tem anjo sentado aí do teu lado não, irmão. A cadeira está vazia mesmo. Semana que vem você traz aí o seu parente. Semana que vem você traz aí o seu irmão. Semana que vem você traz alguém aí para poder ocupar esse espaço que está vazio. Tem anjo. Opa, eu estou vendo o anjo voando para tudo quanto é lado. O Senhor, Ele tem planos e propósitos na minha e na tua vida. E Ele quer te mostrar a sua glória, poder e majestade. Ele quer te mostrar o quanto Ele é poderoso para mudar o contexto e mudar a história que você está vivendo. Eu tenho muita coisa para testemunhar. Porque pela graça de Deus, Deus tem me feito coisas. Eu estou ficando meio assustado. Porque cada hora Deus apronta uma boa para o meu lado. Eu estou ficando, Senhor, é isso tudo mesmo? E cada hora, quando eu penso que agora esgotou, agora... Não, aí vem mais, e vem mais, e vem mais. Senhor, Tu és maravilhoso mesmo. Não precisa parar não, tá, Senhor? Pode continuar. Fica tranquilo, pode continuar, né? Ô, glória, né? Mas por quê? Porque Deus é bom, irmão. E Deus não é bom com o Celso. Deus é bom comigo e contigo. Deus é bom com todos nós. Deus tem planos e propósito com todos nós. Semana passada o Silvio falou assim, pastor, seu netinho chegou, né? Eu falei, o teu também vai chegar, fica tranquilo. Porque eu quero ver esse cara também babão igual eu tô, imagina. Então, Lucas, deixa Deus te usar, ô glória. Deus é bom, cara. Deus faz coisas extraordinárias. Agora, meu irmão, no nome de Jesus, você veio aqui hoje para quê? Para adorar o Senhor, amém? Você veio aqui porque você crê em Deus, amém? Você também veio aqui porque você tem alguns problemas, não tem? Quem não tem problema nenhum, dá um sorriso para mim e pisca o olho. Tem gente que não quer nem olhar para mim, de tanto problema que tem. Sangue de Jesus tem poder. Todos nós temos problemas. E sabe o que o Deus Todo-Poderoso diz para mim e para você em meio a tudo isso? Filho, não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Mas eu estou temendo, por quê? Porque tem um anjo mau, que foi expulso do céu, e que está com a terça parte dos anjos que também foram expulsos, e que se levantam contra mim todos os dias, e armam ciladas, para me derrubar, e armam ciladas para poder me destruir, é mesmo? Tá, mas aquele que criou os anjos, Ele é contigo, aquele que é maior do que todos os anjos, é que é por você. Então não tem anjos caídos que sejam capazes de deter e de atrapalhar aquilo que Deus tem como plano e propósito na tua vida. Por isso, meu irmão, não temas. Eu já falei isso aqui há algum tempo atrás. Na minha infância, tinha algumas pessoas que faziam
alguns trabalhos, alguns rituais contra a minha vida. Coitados, perderam tempo e gastaram dinheiro. Por quê? Porque sobre a vida de quem serve e adora o Senhor, não vale encantamentos. Na vida de quem serve e adora o Senhor, há a proteção do Deus Todo-Poderoso. Podem fazer o que quiser, pode colocar o nome na boca do que quiser, pode espernear, pode esbravejar, mas na vida daquele que é protegido pelo Deus Todo-Poderoso não vale encantamentos. Irmãos, há um tempo atrás eu falei sobre isso, e hoje eu quero relembrar para quem ouviu e falar para quem não ouviu. Uma moça acostumada a fazer isso. A moça tinha casos com vários homens e assim seguia a vida dela. Um dia, um desses crentes que de vez em quando dá uma vacilada, a moça se encantou por ele e ele acabou tendo uma quedinha por ela, tiveram um caso. Só que esse moço crente, esposo de uma moça crente. E aí, o que seria apenas mais um caso, aquela moça foi se apaixonando por aquele crente que era casado e decidiu de que tudo iria fazer para poder morar com ele. Só que aquela moça não crente não contava que o marido daquele crente que havia se desviado, que a esposa daquele crente que havia se desviado, era uma mulher temente a Deus, uma mulher de oração. E aí, a mulher foi lá, fez lá algumas coisas lá, alguns trabalhos lá para poder aquele homem sair de casa. E enquanto isso, a mulher dentro de casa começou a orar, a esposa crente começou a orar. E aí aquela mulher não crente, tudo fez o que ela estava acostumado, que aquelas entidades que ela servia sempre a ouvia, e a coisa não estava acontecendo, até que um dia ela já indignada, ela foi perguntar lá para as entidades o porquê que ela ainda não tinha conseguido o seu objetivo. E as entidades tiveram que declarar para ela: é porque esse aí que você está se relacionando é esposo de uma mulher de oração que tem comunhão com aquele que eu não posso vencer. Simples assim. A mulher crente de oração entrou em batalha, em oração, perdoou o carnudo se converteu novamente, se voltou para o Senhor, se arrependeu, e a mulher que fez tanto tempo trabalho para poder tentar destruir a vida daquele casal, aquela mulher também se converteu e entregou a vida para Jesus, porque através daquilo ela percebeu que havia alguém que era superior às entidades que ela servia. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Esse é o Deus que liberta, que transforma, que muda histórias. Esse é o Deus que fala: filho, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. É Ele. Pode se levantar o inferno contra. Jesus já prometeu e Ele é fiel para cumprir. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quem é a igreja do Deus vivo? Vai dar glória a Deus. As portas do inferno não vão prevalecer contra a minha, a tua vida, se verdadeiramente buscarmos o Senhor de todo o coração, e nele formos fortalecidos, e por Ele ajudado, e por Ele sustentado.
e crermos verdadeiramente que pode estar tudo à nossa volta desmoronando, mas nós iremos continuar olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, porque Ele tem poder para libertar, para transformar, para mudar a história. Poxa, pastor, mas eu não estou vendo nenhum sinalzinho. Irmãos, o Tomé falou, se eu não ver um sinal, se eu não ver aqui a mão furada, se eu não ver os pés, Jesus falou para ele, o nosso Senhor Jesus falou para ele, Tomé, vem cá, vê aqui, toma, vê. Mais bem-aventurado, Tomé, é aqueles que não viram e creram. Nós não precisamos de sinais para crer, mas o Senhor Jesus, Ele é tão bondoso, tão misericordioso, que se você insistir em ter que ter um sinal, Ele vai dar um chamão, vai puxar a tua orelha um pouquinho, mas Ele vai te mostrar um sinal, porque Ele não quer te perder, porque Ele não desiste de você. Agora, se você nessa noite fala assim, Senhor, eu não estou vendo sinal nenhum, mas eu creio de que o Senhor é o Todo-Poderoso, você vai sair daqui diferente. Agora, mesmo que você, Senhor, me perdoa, Senhor, me ajude na minha falta de fé, aí o Senhor vai te dar um sinal. Eu não sei quem você é, daqueles que não precisam sinais, ou se de repente hoje você precisa de um sinal. O que eu sei é que se a sua fé estiver fortalecida no Senhor, Ele vai fazer na tua vida coisas extraordinárias. Ele é o Deus que tem prazer, alegria em salvar, em libertar, em curar, em glorificar o nome dEle na vida de quem se chega para Ele. Isaías está profetizando para um povo que está andando sem esperança. Eu estou nessa noite pregando para um povo que sabe que só em Deus há a solução para a sua casa, para a sua família, para a sua história. Eu, ao olhar daqui, sem dizer nomes, obviamente, ao olhar daqui eu vejo gente que há um tempo atrás entrou no gabinete sem esperança para um monte de coisas, mas que com o passar do tempo, o Espírito Santo do Senhor foi ministrando ao coração e mudou a história, e tem um monte de gente aí que tem condições de testemunhar dizendo, o Senhor bradou na minha vida e mudou a minha história. Um monte de gente que não tinha mais esperança para isso ou para aquilo, mas que conforme o Espírito Santo foi trabalhando, conforme o Espírito Santo foi agindo, de repente olha para trás agora e fala assim, eu não sei nem como é que foi, eu só sei que foi. Agora, o casamento está restaurado, a família está restaurada, a porta de emprego se abriu, as coisas estão acontecendo. Por quê? Porque quando nos voltamos para Deus, Deus começa a arrumar a casa, Deus começa a arrumar as coisas, Deus começa a colocar tudo no lugar, e aquilo que, opa, isso aqui não, vem uma vassoura santa de Jeová e dá-lhe uma varrida, meu irmão, e joga para fora e consome tudo aquilo que não é da parte de Deus. Há um tempo atrás, aqui perto da gente, tinha um estabelecimento que, cada um com seu cada um, mas era um estabelecimento que não vendia coisas que eram para a glória de Deus. O tempo passou, esse estabelecimento foi fechado. E aí agora, tem situações acontecendo que falaram assim, seria bom que a igreja viesse aqui e orasse, um pastor viesse aqui e orasse, porque parece que alguma coisa de mal ficou nesse estabelecimento. E aí hoje, voltando da feira, eu e meu irmão Márcio, um vizinho nosso aqui me parou e falou, pastor, o senhor pode ir lá em casa e o senhor pode orar lá,
porque aquilo ali só Deus. Falei, é isso mesmo, é só Deus, porque aonde o Senhor chega não vale encantamentos, aonde o Senhor chega a libertação acontece, e é isso mesmo, é isso. O Deus que é o Deus Todo-Poderoso, Ele quer agir na minha e na tua vida. O Deus que é o Deus Todo-Poderoso, Ele quer fazer com que eu e você façamos parte de um povo que é o povo mais feliz dessa terra. Às vezes você chora, né? Sim, mas há consolo para quem chora aos pés do Senhor. Mas via de regra, nós mais sorrimos do que choramos. Quando nós estamos verdadeiramente aos pés do Senhor, o sorriso é fácil. E o negócio é tão interessante que mesmo quando a gente está chorando, a gente sorri mesmo assim. Porque é um negócio de doido. Para o mundo é loucura, para nós sabemos o que é. Está difícil, mas eu sei, o meu Deus, mas o meu Deus tem hora que você, o choro, mas daqui a pouco você sabe que aquele que é e que há de vir, o Todo-Poderoso é por você, então vem uma alegria que é inexplicável, mas é uma alegria que a gente testemunha para todo mundo, até mesmo sem palavras. Como é que esse cara vem aí? Né? Aí aquilo que o próprio Isaías vai declarar, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Por quê? Porque quem teme ao Senhor, quem ouve essa palavra de Deus, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Quem ouve isso e se apropria disso, anda por aí na rua, amado, saltitante, anda por aí sorrindo, anda por aí alegre, anda por aí de forma extraordinária, a testemunhar da sua firmeza de fé no Senhor, que tudo pode. Por isso Isaías fala, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Que coisas boas nós anunciamos? Nós anunciamos que o nosso Deus é conosco, nós anunciamos que por causa dele, nós não tememos as dificuldades, nós anunciamos que o nosso Deus nos fortalece, nós anunciamos que o nosso Deus nos ajuda, nós anunciamos que o nosso Deus nos sustenta. Por isso nós estamos de pé. Por isso nós estamos felizes, por isso nós não vamos parar, por isso nós vamos continuar, por isso nós vamos avançar, por isso o diabo vai ficar com raiva, por isso o diabo vai ficar furioso, problema dele. Porque, amado, quem é de Jesus não para, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são os nascidos do Espírito. Quem é santuário do Espírito Santo de Deus, aí diz um aleluia, um glória a Deus. Faz um barulho aí para Deus, crente. Se você é um santuário do Espírito Santo de Deus, o vento sopra na tua vida, filho, e ninguém vai te parar, porque você é de Jesus. Agora, aprenda uma coisa, na nossa caminhada, de vez em quando, um cortezinho aqui, uma cicatriz ali. Eu lembro de um filme antigo, em que um casal, os dois eram espiões, e os dois faziam serviços terríveis, para poder exterminar pessoas lá. E aí, quando foi ver, o cara foi contratado para matar a mulher, e a mulher foi contratada para matar o cara, e não sabia. Depois foram descobrir que um estava tentando matar o outro. E aí, em dado momento, aquela briga, um tentou matar o outro, não sei o quê, mas acabaram se reconciliaram. E no que se reconciliaram, um ficou mostrando para o outro e um ficou perguntando para o outro sobre as cicatrizes. Isso aqui foi quando eu fiz isso em tal lugar. Isso aqui foi quando em tal lugar foi assim, assim, assado. Eu fiz assim, eu fiz assado. Mal comparando, algumas cicatrizes que nós temos hoje é para poder contar a história lá na frente, filho.
É para falar assim, está vendo essa cicatriz aqui? Ó? É quando o diabo tentou fazer assim, assim, assado, mas o Senhor me libertou, me transformou, agora eu tenho uma cicatriz só para poder me lembrar da onde o Senhor me tirou. Só para me lembrar daquilo que Deus me fez. Está vendo essa outra cicatriz aqui? Ih, olha, eu tenho mais. Olha, eu tenho uma experiência assim com Deus. Olha, o Senhor fez assim na minha vida. Olha, Deus fez aquilo outro. Para quê? Para eu ter o que testemunhar. Não adianta, filhão. Deus nos ama, mas Ele permite algumas cicatrizes na minha e na tua história, para que a gente possa lembrar quem nós éramos, o que Ele tem feito, para diante das novas dificuldades, a gente tenha lastro, a gente tenha um passado que nos faça lembrar da onde o Senhor nos tirou. Por isso eu quero terminar nessa noite, completando aquilo que domingo passado eu comecei a falar. Deus, Ele quer fazer coisas extraordinárias na minha e na tua vida. Mas às vezes, para que a soberba não invada o nosso coração, Ele permite alguns espinhos. Mas Deus não quer que alguns espinhos espetem a mim e a você. O que Ele quer é que a gente não se ensoberbeça. Então, para que espinho não venha furar o nosso bucho, a gente tem que fazer o quê? Senhor, me dê a graça para eu nunca me ensoberbecer. Me ajude a não levantar o nariz. Me ajude sempre a reconhecer que tudo que tenho, que tudo que sou é fruto da tua graça. Agora, se a gente levantar um pouco o nariz, aí o Senhor vai falar assim, eu tenho um remédio para isso. Eu usei na vida do Paulo. Quase 2000 anos atrás, eu usei na vida dele, eu deixei um espinho para espetar o bucho dele, para ele poder se esvaziar. Você não precisa ser espetado. O que eu e você precisamos é não se ensoberbecer. Eu e você precisamos de algumas marquinhas, para a gente poder saber assim, é verdade. Eu sei da onde o Senhor me tirou, eu sei o que o Senhor fez, e aquilo que hoje eu sou, é fruto da graça do Deus de amor. Eu não merecia nada disso, mas Ele, por me amar, me deu muito além do que eu podia imaginar. Deus tem poder, filho, para poder mudar a tua história. Deus tem poder para restaurar casamentos. Deus tem poder para restaurar relacionamento de pais e filhos. Deus tem poder para abrir porta de emprego. Deus tem poder para fazer você estudar, aprender e ser aprovado num concurso, conforme a vontade dEle. Deus tem poder, amado, para resolver esse problema que atormenta a sua mente nessa noite. Agora eu e você precisamos crer. Eu e você precisamos guardar no coração o que Ele nos fala nessa noite. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Em que contexto Isaías fala isso? Num contexto em que o povo está completamente escravizado. Num contexto em que o povo não consegue enxergar solução. Num contexto em que o povo, olha, o vento contrário é muito forte. Mas o Senhor está dizendo para eles ali, olha, eu tenho poder para mudar essa história. Em que contexto Deus fala comigo e com você nessa noite? No contexto que nós estamos vivendo. Por mais desafiador que seja, Ele tem poder para mudar a nossa história. Por isso, meu amado, fica de pé nessa hora, por favor, em nome de Jesus.